Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Fica aparecendo essa mensagem o tempo todo. Bom, ontem eu não pude fazer a leitura, mas hoje eu tô aqui. E já estamos no final. Isso é muito bom, né? Eu espero que vocês estejam todos bem. Me dá uma aflição de sentar aqui e fica o reflexo do óculos. É porque a luz fica bem em cima, assim. Fazer o quê? Tá tudo bem, né? Ai. Nossa, eu tô tão dolorida. Eu voltei à academia. Ah, meu Deus, como dói. Dói tudo. Mas vai passar. E é por um bom motivo. Tem que manter a saúde, né, gente? Ela é nosso bem maior aqui nesse planeta. Sem ela, não dá pra fazer nada. Só meditar. Ai, ai. Ai, desculpa, gente. Estamos acabando. Falta pouco. Nós já estamos no capítulo 5.2. E o livro tem... E o livro tem só 7 capítulos. De maneira que logo, logo chegaremos ao final. Bem, eu vou começar. Depois, quem não tá aqui, assiste. Né? Espera do começo, vai ficar gravado aqui. Vou gravar no YouTube. Meu canal do YouTube é o... @Silvia Veiga. Silvia Veiga, isso mesmo. Bom, vamos lá. Capítulo 5.2. O capítulo 5, né? Lembrando que ele trata de nossa existência e nossa relação com Deus. Primeiro ela estava brava com Deus, estava de mal, questionando, e aí isso já foi melhorando. Daí ela pediu a Deus que mostrasse a verdade, né? Porque a mente dela já estava pregando peças que não eram confiáveis. Ela precisava sentir com todas as forças dela que quem ele era, né? E quem era ela. Para então decidir por ela mesma qual verdade era a verdade para ela. E assim ela fez. Então vamos lá. O 5.2 é o dia em que viu o mundo com os olhos de Deus ao lado de Jesus. Deixa eu colocar uma almofada aqui, que assim eu apoio melhor e não fico com a cabeça muito baixa. Confusa, mas cheia de coragem, pedi a Deus que se revelasse para mim, para além da racionalidade. Queria conhecer a verdade, fosse ela qual fosse. Em um ambicioso ano, fui convidada a consagrar uma planta medicinal e alucinógena chamada ayahuasca, com um grupo de mulheres. Eu, que nunca havia ingerido álcool, cigarro, drogas de nenhuma espécie, iria participar de um ritual espiritual de expansão de consciência por meio da medicina da floresta. A ayahuasca é um chá preparado pela mistura de 2 ervas amazônicas, o cipó mariri e as folhas de chacrona, que quando preparadas em conjunto têm o poder de expandir sua mente, causando mirações e processos de cura, mas o processo é único para cada pessoa. Consagrada há milênios pelas tribos indígenas, passou a fazer parte da religião Santo Daime, que se utiliza desse chá para a limpeza espiritual. Apesar de ser um chá
Sua mistura tem poder alucinógeno e por isso tem contraindicações para pessoas com transtornos depressivos e psicóticos que se utilizam de remédios farmacêuticos, pois expande a mente de forma a provocar partes do cérebro há tempo adormecidas, trazendo à tona certas memórias gravadas em nosso subconsciente, visões espirituais, experiências extrafísicas. Pois é, né, gente? Mas assim, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vai ter um tipo de reação. Eu mesmo já consagrei e 2 vezes e uma vez foi completamente diferente da outra, né? Enfim, é importante frisar que toda a experiência vivida aqui foi pessoal. Para cada pessoa a experiência se abre de forma diferente. Nunca haverá uma narração igual, pois somos consciências individualizadas, únicas, e cada uma tem seu grau de abertura. Aliás, sempre tive a mediunidade aberta, o que facilitou meu processo ocorrer como aconteceu. Não quero incentivar você à consagração, quero apenas que você entenda e sinta o amor de Deus em minha experiência, que apesar de única, pode exalar até você o que quero expressar. Se desejar conhecer essa medicina da floresta, faça-o de forma segura e com pessoas de sua confiança. Converse com o xamã responsável pelo ritual e abra suas necessidades para ele. Não esconda seus problemas de saúde, se fizer uso de remédio e tudo mais. Certo? Então, eu acabei de falar isso, né? Realmente. Primeiro que, assim, a Camille já é uma pessoa que ela tem a mediunidade já bem aguçada, né? Bem desenvolvida. E muita gente não tem. Eu, por exemplo, eu não tenho visões nem nada. Então, a percepção já é diferente, né? Imaginem a cena. Eu, careta, sem nunca ter expandido a consciência com nenhum tipo de droga, estava com outras mulheres, prestes a tomar esse chá, esperando que ele me revelasse Deus. A medicina da floresta é pura e amorosa. Ela obedece seus desejos e lhe traz a percepção de certas verdades, há tempos escondidas por você mesmo. Por isso é uma planta tão consagrada e respeitada, pois ela é capaz de trazer revelações ocultas por nós. Fui intencionada a conhecer a verdade por trás de toda a matéria que meus sentidos viam e tocavam. Queria conhecer essa força motriz que regia tudo e todos, tão mencionada em minhas leituras e na física quântica, e que por fim me fazia ser uma centelha dele. Encontrei-me com essas mulheres em uma casa organizada e acolhedora e fizemos... Perdão. E fizemos os preparativos para o ritual. Lá estava eu, consagrando uma planta para encontrar Deus. Como nunca fiz uso de nenhuma substância química ou alucinógena, a planta fez um grande efeito em mim. Penetrou fundo em minha alma e me levou a efeitos mediúnicos que me permitiram deslumbrar a dimensão além dos sentidos. Foi um dos momentos mais lindos que já vivi em minha vida. Foi o dia em que enxerguei o mundo com os olhos da verdade. Aquele momento foi minha iniciação, o preparo para o que vinha depois, e minha alma sabia a todo tempo o que iria acontecer. A surpresa foi apenas para meu ego, meu pequeno ser teimoso e temeroso. Oi, Ale, tudo bem? Estou lendo aqui o 5º capítulo e ela está contando como foi a consagração de ayahuasca que ela fez. As primeiras horas foram de muitas mirações.
Isso é, em minha tela mental, terceiro olho, inúmeras imagens eram criadas, todas com cores vibrantes e com definições de conto de fada. Quando falamos em tela mental, estamos falando literalmente de uma tela que se abre em nossa mente quando nossos olhos se fecham. Como um retroprojetor de cinema, imagens de um filme começam a passar em sua mente sem que você as crie ou invente. Simplesmente surgem para você, como quando vai ao cinema assistir um filme. A energia era tão pura e acolhedora que parecia flutuar enquanto deslumbrava aquele show de luzes. Neste primeiro momento, muitas verdades pessoais foram reveladas, muitas curas físicas se iniciaram e com muita coragem me mantive com a energia, observando tudo que me era revelado. A todo tempo estava deitado no chão em um simples e acolhedor colchonete. Não conseguia me mexer porque meu corpo parecia estar paralisado, imóvel com tamanha energia que me rondava. Era de um peso enorme para mim porque não tinha mais o controle sobre ele. Foi quando percebi que estava passando pelo processo através do olhar de minha alma, e ela estava tão expandida que sequer conseguia dominar o corpo, como se realmente não coubesse mais nele. Após um tempo, meu corpo começou a dar sinal de precisar ir ao banheiro. E eu sabia que precisaria arrumar um jeito de me levantar para ir. Porém, tudo deveria ser feito com muito cuidado e vagarosamente, pois sabia que não dominava meu corpo naquele momento. Comecei a abrir os olhos ainda deitada e olhar ao meu redor para aos poucos ir aterrando. Nessa hora vi que não seria fácil, pois toda a minha realidade física havia mudado. Não ouvia as palavras das pessoas, não via a matéria propriamente dita, tudo estava misturado em si e era feito em belas cores. O som de cada palavra dita por aquelas mulheres e o som da música tocada para mim eram lindas notas musicais coloridas que flutuavam no ar junto com tudo ao seu redor. Cor, som e formas geométricas se misturam entre si. Meu corpo era um lindo oceano de energia pulsante. Via a alma das pessoas saírem de seu corpo e falarem comigo enquanto o corpo permanecia deitado. Foi um momento impossível de decifrar em palavras, mas minuciosamente aproveitado por mim. Ali entendi que estava diante da verdade tão dita por vários. O mundo não é matéria consolidada como vemos, mas sim um mar de energia vibrante e pulsante, que se mistura em lindas ondas de frequências coloridas. Aos poucos meu corpo ia intensificando sua vontade de ir ao banheiro e precisei tomar a coragem de levantar e me dirigir a ele. Mas a energia era tão forte que não tinha domínio sobre meu corpo. Como andaria? Ao me levantar, mal conseguia ficar em pé, sentir o chão em que pisava. Movimentar meu quadril para que ele me levantasse até onde precisava. Com muito esforço consegui chegar ao banheiro. Ao entrar, me olhei no espelho e não me vi. Não era eu. Meu corpo não se refletia como antes. Era tudo desfocado e sem imagem definida. Aquilo me assustou um pouco porque meus olhos não conseguiam mais ver a realidade física. Viam apenas a energia contida em cada corpo, a forma real de todo ser. Ao me sentar, vi que minha urina não era um líquido amarelo como vemos, mas sim uma forte corrente de energia que expele de meu corpo o que precisa ser expelido. Não sentia nada, apenas via a energia sair do meu corpo e não tinha o domínio sobre ela. Nem mesmo sabia como parar de fazer o xixi. Minha mente começou a ficar confusa com a situação e meu ego começou a tomar conta do momento mais divino de minha vida. E então o medo se iniciou. A mulher que estava dirigindo a consagração
Veio até mim para saber se estava tudo bem. Acontece que não a ouvia e nem ouvia minhas próprias palavras, pois meus sentidos físicos se misturaram em um só. O som virou cor, as cores viraram geometrias. Apesar dela entender o que eu falava, eu só via cores e símbolos saindo da boca dela. Da minha boca e da dela. E ao mesmo tempo que meu corpo estava ali com ela, vislumbrava minha alma sair e passear pela casa onde estávamos. Estava vivendo em meus vários corpos ao mesmo tempo. Corpo físico, mental, espiritual e etérico. Todavia, como na época não conhecia nada disso como hoje conheço, o desespero começou a tomar conta de mim e comecei a pedir para as demais mulheres que me ajudassem a aterrar, porque não conseguia voltar para a realidade física. Não conseguia sentir a matéria, me sentia tão grande para aquele pequeno corpo que parecia impossível retornar a ele. Elas tentavam me dar comida e água para aterrar, todavia comia e bebia luz, nada era matéria para mim. Pegava o copo sem sentir o copo, me sentava sem sentir a cama, tocava as pessoas sem senti-las. Enquanto vivia tudo isso de forma desesperada para aterrar, havia uma voz me narrando tudo o que estava acontecendo. Apesar do desespero, fiquei o tempo todo sendo acolhida por essa voz, que me pedia para me acalmar, pois estava tendo a oportunidade de enxergar a vida com os olhos de Deus. Tudo que via não era matéria, sofrimento, pessoas com cores e tamanho. Tudo que via não era matéria, sofrimento, pessoas com cores e tamanhos diferentes, mas pura energia se conectando. Quando olhava para a janela, as árvores, os carros, as ruas, as pessoas, tudo era como se fosse um filme de desenho colorido, feito de cores andantes. Ai, peraí, só um minuto. Preciso beber água. Nada era sólido, nada era separado. E não era mais uma simples miração em tela mental. Era o mundo físico. Meus sentidos físicos estavam muito assustados com aquela revelação, mas minha alma estava pulsante de alegria e êxtase por estar vendo a verdade. Aquela voz que narrava tudo para mim me explicou tudo o que acontecia. Ouvia os pensamentos das pessoas, como nossos guias nos escutam. Por telepatia, as ouvia e me conectava. Sentia a dor e sofrimento de cada uma de uma forma tão neutra que entendi como Deus nos vê naquele momento. Ele realmente não nos separa como bons e maus. Sua neutralidade é tão grande que ele apenas é tudo que é, sem definições. Minha mente parecia desmembrada, como se, naquele momento, eu fosse duas pessoas diferentes. A voz me falava que a mente expandida era a mente universal que habitava em mim, a que estava vendo tudo como de verdade é, e a outra era a minha mente humana, que só enxergava com os sentidos físicos e estava totalmente assustada por não ter controle de nada do que estava acontecendo. Nos momentos de agonia da minha mente inferior, era como se vivesse em um verdadeiro looping. Ficava indo e voltando para tudo que me acontecia. Via meu espírito tentar sair do corpo e correr pela porta para sair daquele ritual. Ao mesmo tempo, meu corpo parado e sentado no chão, sem se movimentar. Os pensamentos das pessoas começaram a ficar se repetindo em minha cabeça como se fossem um disco riscado. Não tinha controle de mais nada, de nenhum dos meus corpos, e o que mais me assustava é que via todo mundo bem, com o efeito da planta passando, e eu não conseguia retornar à matéria ainda.
Foi quando a voz que me acompanhava disse que estava vivendo tudo através da minha consciência expandida e ela era grande demais para retornar, que precisava ter paciência, que logo acabaria para aproveitar o momento, pois minha vida mudaria dali em diante e aquela seria a minha mais nova realidade. Por meio do desespero do meu ego, comecei a questionar como seria minha vida sem matéria, como abraçaria meu marido, sentiria o sabor das coisas, o calor do sol, o frescor da água, pois achei que não voltaria mais a senti-los, que teria que me acostumar a viver em energia. Porém a voz me disse que retornaria à matéria, mas que ela perderia com o tempo o sentido para mim, já que agora conhecia a verdade. Havia experimentado a vida em sua integridade e as formas manifestadas de Deus não seriam mais a minha prioridade, e sim o retorno para o meu verdadeiro eu. Disse que ainda viveria muitos processos da carne, pois havia muito trabalho a ser feito, mas aos poucos alcançaria o meu maior desejo, viver em Deus. Esses medos me mostraram o quanto era apegada à vida ao invés de detestá-la, tanto quanto o meu sofrimento tentava me convencer, pois percebi que não estava pronta para perder o direito à matéria, que amava comer, beber, tocar, sentir, tudo que havia perdido no ritual. Apenas com o fechamento integral do ritual é que meu corpo começou a retomar as rédeas da situação e passei a senti-lo novamente. E conforme recobrava meus instintos físicos, a voz se aproximou e se revelou. Era Jesus, que em sua amorosidade me guiava a todo o tempo. E em sua bela voz me disse: você acaba de ver o mundo com os olhos de Deus. Descobri que o amor de Deus estava em nós, ver sempre como sagrados e pura luz. Não, desculpa, eu vou ler novamente. Descobri que o amor de Deus estava em nos ver sempre como sagrados e pura luz, como Ele nos criou. Ele não nos separa ou define, Ele apenas vê nossa essência, nossa divindade. Ele não vê corpos, dores, sofrimento, mas apenas seu fluxo vital dentro de cada forma manifestada. Não há palavras para descrever a energia do amor que senti. Só posso dizer uma coisa: essa energia não é fria e calculista como imaginava, mas sim amorosa e acolhedora. Suas nuances são suaves e calorosas, suas cores são vibrantes e harmônicas, seu som suave e sem julgamento. Com o tempo de estudo, e se você gostar de se aprofundar nesse assunto, sugiro acompanhar os estudos de mecânica quântica de Hélio Couto. Descobri que, na verdade, tudo que vivi nesse dia é como realmente nossos olhos veem as coisas e que é o nosso cérebro que projeta essas ondas de frequência e matéria e conceitos. Tudo que nossos olhos enxergam são ondas, frequências, cores, isto é, a luz refletida dos objetos e coisas que atravessa a córnea, pupila, o cristalino e chega até a retina, onde células especializadas codificam a imagem e o nervo óptico envia essas informações para o cérebro processar o que vemos em imagem. Aqui ela coloca um adendo explicando como é que funciona o olho humano, mas eu não vou ler isso daqui. Vemos em ondas o cérebro. Vemos em ondas. O cérebro processa tudo em ondas. Porém, projetamos a visão em matéria sólida. As imagens que enxergamos, portanto, são as ondas finais projetadas pelo cérebro, que assim as transforma com base em seu banco de dados. O cérebro, mais especificamente o córtex cerebral, busca o arquétipo daquela onda
e projeta a imagem, e esse arquétipo vem sendo criado há milênios, registrado no Akasha do universo e da Terra. Por isso, tudo que o homem não conhece não é visto pelos olhos, pois não temos registro cerebral para projetar a onda vibracional em imagens. A partir do momento que os olhos veem pela primeira vez, o cérebro busca no banco de dados energético universal a forma arquetípica daquela frequência. Aqui ela explica que arquétipo é descrito pelo psicólogo Carl Gustav Jung como um conjunto de imagens psíquicas presentes no inconsciente coletivo, que seria a parte mais profunda do inconsciente humano. Os arquétipos são herdados geneticamente dos ancestrais de um grupo de civilização, etnia ou povo. Os arquétipos não são memórias coesas e palpáveis, no contexto ou definição clássica de memória, mas são o conjunto de informações inconscientes que motivam o ser humano a acreditar ou dar crédito a determinados tipos de comportamento. Os arquétipos correspondem ao conjunto de crenças e valores comportamentais básicos do ser humano. Podem se manifestar nas crenças religiosas, mitológicas ou no comportamento inconsciente do indivíduo. Bom, aí aqui é o 5.3, desmistificando a verdade. Após o ritual da minha iniciação no mundo da verdade, a minha busca por ele se tornou incessante. Queria mais daquilo e queria entender tudo que havia me acontecido, tudo que havia sido revelado. Almejava saber mais e mais sobre quem era. A partir dessa busca, minha vida mudou para sempre. Passei quase um mês com aquela energia em meu corpo. Acordava durante a noite flutuando sobre meu corpo, vendo luzes ao redor. Os alimentos começavam a perder a graça e eu começava a desejar tudo que antes não desejava. Minha alimentação mudou drasticamente. Comecei a comer muitas frutas. Nunca havia comido. Não gostava de seu gosto e textura. Ela nunca tinha comido fruta, né? Verduras e legumes crus. Com o tempo, larguei todos os tipos de carne, peixes, frango. Tudo que havia sido falado começou a acontecer. A vida material começou a perder sentido para mim. Me ver separada de tudo e de todos não era... de tudo e de todos não era mais real para mim. Olhar para os demais reinos e seres terrenos e ver o ser humano como superior fazia menos sentido ainda. Foi nesse momento que comecei a buscar as terapias aqui mencionadas. E com os anos me tornei mestra em Reiki, constelação familiar, barra de axis, teta healing, mesas radiônicas, gráficos radiestésicos, dentre outros. Minha vida passou a ser dedicada aos estudos da física e mecânica. Minha vida passou a ser dedicada aos estudos da física e mecânica quântica, espiritualidade, universos, multiversos, por meio de livros, sites, pessoas inspiradoras e principalmente canalização. Minha mediunidade aflorou demais e passei a viver com os planos de energia e espiritual naturalmente, como vivo com o mundo terreno. Minha busca por compreender meu corpo emocional se iniciava também e intensifiquei minha entrega à terapia de autoconhecimento que realizava pelo método Patchwork. Se Deus era tão lindo e puro como havia vivenciado, minhas emoções haviam de ter sentido também. Elas não podiam existir apenas para me fazer sofrer como acreditava. Havia algo oculto nessa inteligência emocional que precisava desvendar. Quanto mais lia as palestras do método e livros espirituais, sentia em meu corpo cada emoção. Abria minha caixa de Pandora,
mais me aproximava de mim mesma e dele, e com amor e coragem me integrei com meu corpo emocional, como narro para vocês. Comecei a me conectar com todas as consciências ao meu redor, células, plantas, pedras, animais, vegetais, água, tudo tinha um sentido profundo de vida para mim e todos traziam mensagens de Deus, conexão da alma. Julgar as pessoas, falar mal da vida, postergar meditação, comidas em excesso, filmes sem sentido, programas sensacionalistas, tudo começou a ganhar outro patamar, outro sentido em minha vida. Era uma grande mudança que se iniciava e mal sabia onde ela chegaria. Só tinha uma coisa que sabia e me recordo de contar a algumas pessoas próximas sobre. Aquela iniciação era só o início de uma vida regada de descobertas e crescimento. Sentia que aquilo tudo não havia sido revelado apenas por minha curiosidade, mas sim por missão de minha alma. Fazia parte do meu processo de evolução nesta terra, e uma delas é escrever os livros que estou escrevendo. Deus não pode ser percebido, apenas conhecido. São palavras totalmente diferentes e com sentido único para cada um de nós e ultrapassam qualquer definição literal. Perceber é estar separado da verdade, pois exige perceber algo, isso é tomar consciência da existência por meio dos nossos sentidos, por meio da matéria, imagens, visões espirituais. Conhecer Deus significa viver a verdade, sem percepções ou definições, mas sim a essência, alma, união, sentir. Deus não se explica e nem se percebe, apenas se vive. Ele simplesmente é tudo que é e não cabe em definição ou percepção humana, pois nossa mente não tem como fazer isso. Mas ele pode ser sentido e vivido com uma certeza tão absoluta que nada mais abalará a sua fé na existência divina. A verdade de quem ele é não é relativa como pensamos, mas absoluta. Por isso, só pode ser conhecida e jamais percebida. A verdade que é relativa é das mentes fragmentadas que compõem a consciência individualizada e se define com base em nossos sentidos. Ela sim permite que cada um de nós tenha sua definição legal de Deus e da vida. E é com base nessa mentalidade que vou tentar desmistificar a verdade para vocês. Por meio dos inúmeros estudos que passei a catalogar, bem como dos conteúdos que a espiritualidade e a fonte me passavam, compreendi o universo quântico como a melhor definição daquilo que não tem definição. A física quântica estuda o grande vazio de nossas células, que são compostas por energia, mas em sua base, 99,99999% é um grande vácuo de possibilidades. Esse vácuo é o que chamo de verdade. Esse vácuo é que explica a teoria da dupla fenda narrada no capítulo 1, tópico 6. Para mim, a teoria do Big Bang ser o início de tudo é uma boa forma para a nossa mente humana compreender visualmente o que não se pode ser percebido. Quando a fonte decide se expandir e dar forma às suas criações, uma grande massa de energia se forma no espaço e em determinado momento explode e se divide em inúmeras partículas. E essa, com o mesmo poder de divisão e criação do Pai, também se dividem e multiplicam, dando forma a novas criações. Assim, a energia cósmica primordial, Deus, com a vontade de surgir e criar novas formas individualizadas de si, por meio do sopro divino, dividiu-se, explosão do Big Bang, em incontáveis partes que, unidas, foram dando origem às novas formas e assim sucessivamente.
Logo, os mundos e seres se formam pelo encontro dessas inúmeras partículas divinas disseminadas no espaço. Tudo que existe em forma manifestada surge em tempo diferente, com matérias diferentes, sistemas diferentes, devido à junção de átomos diferentes. O átomo primitivo se transforma constantemente em matéria e a junção de matérias forma os planetas, seres, galáxias, universos diferentes. Assim se dá a criação de tudo que existe. Porém, cada matéria existe no campo quântico desse imenso e misterioso multiverso. Vou ler de novo, tá? Porém, cada matéria existente no campo quântico desse imenso e misterioso multiverso é apenas a forma transitória da substância universal, Deus, que tem em si a força constante da metamorfose. Por isso, a existência de formas diversas e temporárias, pois nada permanece igual no mundo da criação. O átomo primitivo dentro de tudo se transforma constantemente. Imagine a explosão do Big Bang como um monte de fluido cósmico espalhado pelo vácuo, e cada pedacinho desse fluido tendo vontade e propósito de criar formas individualizadas. Cada pedacinho gerando uma matéria diferente, cada matéria se encontrando no espaço e se unindo entre si. Esse encontro se dá pela força eletromagnética para criar novas formas. Assim, em bilhões de anos, vão surgindo invariáveis formas de matéria. É importante ressaltar novamente que cada pedacinho de matéria possui o sopro da vida da fonte, o átomo primitivo. Logo, somos todos partes de Deus e todos iguais nesse quesito. Viemos da mesma fonte, pois atrás de cada matéria tem um impulso divino de criar e nutrir, originada por ele. Somos diferentes apenas em matéria, pois cada um é único em substância e tem sua jornada própria. Porém, toda forma é temporária, já que em essência somos todos iguais, imortais, atemporais e pura luz. Em essência somos todos um, que em matéria assumimos várias formas e experiências diversas e assumimos graus de evolução diferente. Por isso, a verdade de que somos corpo precisa ser desmistificada. Não somos um corpo, matéria, forma, muito menos as experiências vividas. Somos um pequeno fractal de Deus, ou seja, somos, na verdade, o átomo divino que nos habita, pois só ele é perpétuo. Tudo que morre são apenas fases para a nossa evolução. Nossa alma, fractal de luz do Pai, assume inúmeras formas em tempo e dimensão diferentes, cada uma colhendo informação e processos para a nossa evolução. Não estamos aqui de passagem, mas sim para a expansão de nosso próprio átomo divino. Portanto, a morte é uma ilusão. Ela é apenas o fim da forma manifestada, mas todas as vidas continuam preservadas em centelha de vida. Pense no oceano em uma gota dele. Somos a gota de Deus, que é o oceano. Por isso falamos que somos o fractal dele. Todavia, ainda que a gota esteja individualizada, ela não deixa de conter o oceano dentro dela, ou seja, de ser o próprio oceano, assim como nós, consciência individuais que contém a própria essência divina em si. Oi, Késia linda! Quanto tempo! Então, eu terminei de ler uma parte do capítulo 5 do livro Caminhos da Alma, que eu tô lendo já faz um tempo. Fica tudo gravado aqui no Instagram ou no meu canal do YouTube, que é o Silvia Veiga. Se quiserem assistir, é muito lindo esse livro. É o processo de uma alma, do seu autoconhecimento.
Eu já estou no final do livro, né? Por hoje eu não vou ler mais. Mas quem quiser ver depois, vai ficar gravado aqui. Realmente vale muito a pena, é muito bonito, sabe? Descobrir como é a expansão, né? Claro que para cada um é diferente, mas para ela já é uma consciência bastante expandida. E ela passou por um processo para chegar onde ela está agora, né? É uma pessoa muito querida, muito doce. Enfim. Oi, Larissa, linda. Ah, gente, que pena. Carai, tudo bem? É que eu já tô terminando a leitura de hoje. Mas vocês podem assistir, que vai ficar gravado. Eu sei, Larissa, que você já tem o livro, né? Não sei se você já recebeu. Mas, às vezes, a gente escutando sempre traz uma nova perspectiva. Eu já tô no final, agora falta pouco. E fica gravado aqui no Instagram e lá no YouTube também. Não sei se você tem meu canal, Larissa, se inscreve lá, é Silvia Veiga. @Silvia Veiga lá no YouTube. Procura lá que você vai achar minha fotinha. Vai lá, Kézia, amores, se inscreve lá. Foi um prazer enorme ter vocês aqui comigo, gente. Tudo de bom. Pena que vocês chegaram no final. Ah, que bom, querido. Assiste então, tá gravado se você quiser. Eu fico muito feliz de saber que você gostou, viu? Traz muito esclarecimento. Inclusive hoje eu estava lendo, é uma pena que você chegou depois, mas eu estava lendo sobre a experiência que ela teve com a ayahuasca. Você como índio, eu não sei se vocês fazem esse ritual lá na aldeia, eu acredito que sim, né? E é muito interessante para a gente expandir a consciência. E nesse capítulo em especial, ela fala de como ela viu o mundo pelos olhos de Deus através da ayahuasca, que proporcionou essa experiência a ela. E o que não significa que todo mundo tem que fazer isso, que cada um tá do seu jeito, no seu processo, né? Mas realmente, para ela foi dessa maneira. E é lindo o modo como ela expõe. Maravilhoso. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve lá. É tudo gratuito. Depois que eu terminar de ler esse livro, eu vou ler um outro livro bem legal também. Kézia linda, se tiver aí, um beijo enorme no seu coração. Um beijo para vocês, gente. Bom descanso. Que vocês tenham uma excelente noite de sono. E amanhã estarei de volta, tá bom? Eu não sei ainda bem o horário que eu vou conseguir fazer, porque amanhã às 7 horas eu tenho curso, né? Mas eu acho que eu quero fazer antes do curso, porque depois quando termina eu só quero mesmo é dormir. A gente fica bem molinho. Eu não sei eu não lembro se você faz, Larissa, ou fora do tempo, que é magnífico também. E quando termina a gente só quer mesmo embarcar no sono. Beijo!